O Musmania de hoje é muito especial. A gente vai mostrar para você tudo o que aconteceu na terceira Mostra de Cinema de Tiradentes. Cinema é cultura e é uma das maiores culturas do mundo, é cinema. E aí a gente precisa estar dando sempre uma força. O cinema nacional existe, está bom, está bacana. Saia da sua casa e ao invés de escolher o último lançamento americano, que você às vezes nem sabe se você vai se divertir tanto, vá ver o nosso cinema que está dando o que falar. Todos têm que ter o início. O jornalista tem que ter a sua primeira reportagem. O escritor tem que ter o seu primeiro livro. E o cineasta tem que ter o seu primeiro filme. Eu me sinto bastante orgulhosa de estar começando o ano 2000 aqui, né? Podendo mostrar o meu filme em plena praça, que é uma coisa bacanésima, você poder levar o cinema para o público sem ele precisar gastar. Uma noite maravilhosa, uma lua linda e o filme passando e aquelas pessoas assistindo. Foi muito feliz, foi uma emoção muito grande que eu nunca esperei que eu pudesse ter na vida essa chance e realmente teve, foi muito bom. O público brasileiro adora o filme brasileiro, curte as salas, assim, as praças sempre cheias, os debates nas escolas muito legais. E o diagnóstico que a gente fez é o seguinte: quando a gente perguntava para eles quem não tinha ido no cinema, na maioria das vezes, nos lugares que a gente andou, a maioria não tinha ido no cinema. Existe um vácuo, que são esses exibidores tradicionais brasileiros que resistem a passar filme brasileiro, né? E isso seria bom que eles abrissem as portas, porque existe uma demanda por ver filme brasileiro. O público hoje aceita ver o filme brasileiro. O grande problema do cinema brasileiro é a exibição. Você pode produzir muitos filmes, mas exibir é muito complicado. São eventos como esses, por exemplo, entendeu? Onde tem cursos, palestras, debates, enfim, e principalmente projeções de filmes, que fazem com que novas plateias se interessem mais pelo cinema brasileiro, entendeu? E comece a perceber sutilezas que existem nas películas, nas nossas histórias. A Mostra de Cinema, nessa terceira edição, ela torna-se um evento consolidado a nível nacional, acho que para o estado de Minas Gerais principalmente, porque ela consegue, durante 9 dias, reunir o que é de melhor do cinema brasileiro e proporcionar um acesso do público a essas produções. Então fique ligado, porque nossa viagem por uma das mais belas cidades históricas do estado está começando agora. O Centro Cultural Ives Alves, além de exibir filmes da Mostrinha de Cinema, está sediando a mostra Glauber Rocha Vivo. A exposição reúne quadros do cineasta e revela um lado do artista que o Brasil desconhece. Conversamos com Dona Lúcia Rocha, criadora do Tempo Glauber e mãe do cineasta. Ela revela agora detalhes da exposição e fala um pouquinho deste templo, um local onde a memória do cinema brasileiro está preservada. Lá no Tempo Glauber eu mantenho realmente a maior parte, aliás, todo o material é o acervo de Glauber que eu reuni, que ele estava espalhado assim no mundo inteiro. Mas lá não fala só do Glauber, mas fala de todo o cinema. Dona Lúcia falou ainda a respeito da seleção dos quadros da mostra Glauber Rocha Vivo. Glauber não era só um cineasta, Glauber era um ensaísta, Glauber era um poeta, Glauber era um escritor, e aí eu achei que devia mostrar mais essa faceta dele, que são os desenhos. Tem assim frases inéditas dos livros inéditos dele, tem também dos filmes que ele não montou e tal, e essa mostra já é o terceiro lugar que eu mostro, essa exposiçãozinha. Ela é muito limpa, mas ela é muito verdadeira e as pessoas adoram, né? Isso é bom, está sempre falando, né, em todos os jornais que existe esse acervo. Ali o Tempo Glauber, que está na Rua Sorocaba, 190, no Rio de Janeiro. É um acervo aberto à pesquisa, não paga nada. E lá vocês têm a oportunidade de ver nem só pesquisar a obra do Glauber, como também tem uma salinha de vídeo que pode assistir todos os filmes dele em vídeo. Um deles é a História do Brasil, no qual Glauber Rocha tece um panorama da nossa história, do descobrimento até os dias atuais. Em 1563,
Mendes Sá ocupa e pacifica as regiões conquistadas e seu sobrinho, Estácio de Sá, funda a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Os remanescentes franceses que recuam para Cabo Frio são vencidos em 1575 e os índios tamoios, seus aliados, que se organizam numa confederação, aceitam a paz proposta por Achille de Nóbrega. São massacrados e escravizados. A gente vai conversar agora com Luiz Bolognese, ele é diretor do filme Cinema Bambi, o Cinema Descobre o Brasil. Luiz, qual que é o formato do filme? Ele é um documentário? Você pode identificá-lo como um documentário? É um documentário de média-metragem, 56 minutos, captado em digital e finalizado em 35. E qual que é a ideia básica do filme? Porque parece que é um trabalho bem artesanal e mostra basicamente as raízes mesmo do povo. Essa era a ideia? O documentário ele mostra um trabalho que eu fiz com a minha esposa de fazer sessões de cinema, de filmes brasileiros, curta-metragens brasileiros em praças públicas para públicos que não têm acesso à sala de cinema. Essa era a ideia original. Então, sair exibindo curta-metragem em praças públicas e escolas públicas. E o documentário foi para mostrar essa história, né? Então o documentário ele documenta justamente esse trabalho que a gente fez durante 6 meses viajando pelo interior do Brasil, fazendo sessões em praças públicas. Tinha curta paulista, tinha curta gaúcho, tinha curta carioca, tinha curta de Minas Gerais. Você chega nas praças, passa os filmes da gente, os filmes brasileiros, e você vê aquela reação do público, é uma sensação maravilhosa. E aí você junta o prazer de você exibir teus filmes e ver às vezes 1.000 pessoas numa praça, 2.000, outras vezes 100 pessoas, mas a coisa ser bem recebida, isso é maravilhoso. E ainda junta isso com o prazer de estar na estrada viajando, foi uma experiência fantástica. Tá vendo a música de fazer mal? Cachorro, gato no rato, rato A maioria das pessoas nunca tinha ido ao cinema. E aí quando a gente perguntava por quê, a questão é o preço do ingresso. Para você ter uma ideia, uma cidade como São Paulo, 65% da população ganha menos de 2 salários mínimos. Hoje os cinemas são restritos em shopping centers, o ingresso custa R$8. Então um casal de namorados tem que gastar R$16. É inviável. E esse que eu sinto que é o público potencial do cinema brasileiro, que é as classes, porque a classe AB brasileira, ela é muito americanófila, ela é muito entreguista. Quem ouve rap, quem ouve pagode, quem ouve forró é a classe CDE. Então acho que a brecha que o cinema brasileiro tem é se comunicar principalmente com essa gente. Nós temos que resgatar. Eu acho que a única maneira é na hora que a gente conseguir oferecer ingresso a R$3, R$2, aí é que a gente vai conseguir encher as salas de cinema. Mais algum projeto para esse ano? Sim, a gente não para não, a gente gosta do negócio. Nós estamos começando a rodar um longa-metragem agora, dia 15 de fevereiro, em São Paulo, chamado Bicho de 7 Cabeças, o roteiro é meu e a direção é da Laís Bodansky. E ao mesmo tempo também estamos produzindo uma série de documentários para a TV Cultura, de São Paulo. Uma série de documentários contando a história das guerras do Brasil, desde antes do Cabral até a Guerra do Tráfico dos nossos dias. Relacionado especificamente à mostra, qual que é a importância da mostra de cinema para o circuito cinematográfico brasileiro? A mostra é fundamental porque ela abre espaço e ela apresenta o cinema para o público e apresenta o público para o cineasta, porque é muito, muito saboroso para a gente ter o contato com o público que a gente tem nas mostras de cinema, né? E essa mostra de Tiradentes ela é fundamental porque Minas precisava de uma mostra, assim, o Estado precisava ter uma mostra dessa importância. Então, acho que essa que é a importância. Luiz, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo filme, que sem dúvida é uma obra maravilhosa. A gente do Movie Mania agradece. Legal, eu que agradeço. Obrigado. A gente está aqui com a Denise, com o Luiz, eles são Por Trás do Pano, um excelente filme brasileiro que retrata um pouco do teatro e do cinema ao mesmo tempo. O filme já estreou em Belo Horizonte, quando estreou a gente fez uma entrevista com o Luiz e agora estão aqui na mostra e a gente vai saber mais um pouquinho do filme. Denise, eu já perguntei pro Luiz, eu queria saber de você, como que é trabalhar com seu marido, fazer um filme tão legal assim? Bom, a gente
tem se dado bem, né? A gente faz uma boa dupla. E o Por Trás do Pano, a gente estava até agora falando que desde que a gente lançou, ele tem dado pra gente o multiplicado prazer que foi a feitura dele. Foi um filme que a gente fez com muito prazer, foi um filme que ele teve uma harmonia de... A escalação do Luiz, o elenco, a equipe, a maneira com que a gente fez o filme foi uma coisa que já... Só a feitura dele deu muito prazer. E o que é legal do cinema é que depois que você lança, às vezes já até longe de quando você fez, a gente demorou 1 ano e meio para lançar, o filme te traz tudo de novo e um prazer enorme, assim, parece um filho que você põe e fala, agora vai, meu filho. O Luiz sempre fala isso e é muito bonito e é verdade, que você vai vendo a trajetória da tua cria e ele tem dado tanto prazer pra gente e culminou esse prazer ontem aqui nessa praça em Tiradentes, que foi uma felicidade, a exibição, uma emoção enorme ver seu filme sendo exposto para praça pública, em céu aberto, as pessoas do povo lá, as pessoas que às vezes têm pouco acesso ao cinema, poder ver teu filme. Foi muito feliz. Luiz, você falou, eu lembro que você falou no dia da estreia, tomara que o pessoal goste e que o cinema lote. O cinema lotou, todo mundo gostou, o filme foi um sucesso, agora ele teve exibição em praça pública. O que você acha do filme estar participando dessa mostra e da importância da mostra do cinema nacional? A importância total, acho que é sempre importante você ter festivais e você ter mostras pelo Brasil, porque acaba sendo uma outra possibilidade do filme ser exibido. E ontem teve uma pessoa que foi falar com a gente depois da exibição e falou a coisa mais legal do mundo. Ele falou assim, não acredito, assisti 2 filmes nacionais seguidos, os 2 muito legais, que felicidade, entendeu? Eu acho que eu vou desistir. Eu tava demorando. Eu tô falando sério. Então faz isso. Desiste, ó. Então faz isso, desiste. Você não me leva a sério mesmo, né? Você que não me leva a sério. Como assim? Fica na posição parada, por favor. Então... Posso pelo menos falar? Que está se discutindo muito a lei de audiovisual, o interesse do Estado maior agora em patrocinar os filmes. O que você acha disso? Do Estado também está entrando como patrocinador dos filmes, essa Comissão Especial de Cinema no Senado, se isso é importante para o cinema, se você vê isso com bons olhos? Sem dúvida nenhuma, assim, o que toda a parte das leis e toda a parte de incentivo, de produção, isso, sem dúvida nenhuma, que foi o que detonou novamente o nosso cinema, quer dizer, a gente teve esse renascimento do cinema, que todo mundo fala, a partir dessas leis, a partir das leis de incentivo, da possibilidade das pessoas poderem filmar, né? Uma vez filmada, é isso que a gente tem que ver, né? Essa coisa da distribuição, da comercialização, que a gente ainda tem que fazer chegar ao cinema nacional ao público. Essa é a grande conquista que a gente tem que ter agora, que são as salas de cinema, e conseguir fazer com que o público tenha acesso e tenha até saiba de antemão que o filme está em cartaz. Muitas vezes ele tem até o acesso, mas ele não sabe por uma questão de mídia, tudo mais, né? De a gente não ter um poder de compra, de poder fazer muito anúncio, tudo mais. Então, isso acho que é a grande discussão do cinema atual. A dupla perfeita, fora e dentro das telas, novos projetos juntos? Sim, tem um roteiro do Luiz, um roteiro muito bacana que chama Amor à Vista, que a gente está captando agora, está a equipe captando. E eu tô doida que se capte logo, atenção, patrocinadores, porque é um personagem adorável, a Cristina. Tô doida para viver, assim, tô doida que o projeto comece, porque é um personagem que, assim, como dizer, simpático à primeira vista para mim. Já tô pensando nela antes de estar decorando o texto e tudo mais. Eu fico toda hora pensando, na Cristina eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Quer dizer, um personagem que tá assim, acenando para mim. É um roteiro muito bacana do Luiz. E ele vai dirigir, vamos trabalhar juntos novamente, essa dupla. e se Deus quiser, a gente está filmando ano que vem, eu acho, se tudo der certo. Ô Denise, a gente só tem a agradecer, eu já tinha conversado com o Luiz, muito obrigada também pela entrevista, vocês são os amigos. Obrigada a você. Obrigada, viu, Luiz, novamente, parabéns os dois pelo filme, que realmente é um sucesso. Obrigado a você, é um prazer falar com você. Você me ama?
Diz O quê? que me ama. Eu te amo. Por facilidade. Eu te amo. Helena, eu te amo. Parece que só me ama agora, nesse momento. Você enlouqueceu de vez, né? Te acha bobo? O quê? Se apaixonar. Se entregar. Fala logo, qual é o tormento de hoje, hein? No próximo bloco do Move Mania, a gente vai continuar andando pelas ruas de Tiradentes e conversando com as personalidades que participaram da terceira mostra de cinema. E para quem acha que na terceira mostra o assunto é só cinema, está muito enganado. Aqui em Tiradentes também se discute política. Os representantes dos festivais de cinema que acontecem em todo o país se reuniram para formular a Carta de Tiradentes. A carta é apenas o primeiro passo. Os representantes das mostras de cinema pretendem se reunir em um Fórum Nacional dos Organizadores de Eventos Audiovisuais Brasileiros, que terá sua diretoria eleita no 4º Festival de Cinema de Recife, em março próximo. O objetivo do fórum é ser uma entidade representativa do setor. Através dele, será possível discutir e encaminhar os grandes temas de interesse dos festivais. A Carta de Tiradentes, datada de 24 de janeiro de 2000, foi entregue ao senador Francelino Pereira, relator da Comissão Especial de Cinema do Senado, durante a terceira mostra de cinema de Tiradentes. A Comissão Especial do Cinema, ela foi criada no Senado, no ano passado. Está em pleno funcionamento. O objetivo é discutir numa casa polêmica, onde estão representados todos os pensamentos políticos brasileiros, de definir uma política pública para o cinema e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar e modernizar a legislação pertinente ao cinema brasileiro, para que o cinema brasileiro seja efetivamente um endereço da cultura deste país, uma cultura que envolva arte, que envolva indústria, que envolva o próprio desenvolvimento da nação. Só para encerrar, senador, gostaria de saber do senhor qual que é a importância da terceira mostra de cinema de Tiradentes para o cinema nacional. Primeiro, a importância está no fato de que Minas está oferecendo a si mesma um espetáculo fantástico que é esta terceira mostra do cinema de Tiradentes. Aqui está representado o Brasil inteiro. E Tiradentes está se transformando cada vez mais no endereço da cultura cinematográfica desse país. Da agora por diante, temos um ponto de partida, um divisor. Da agora por diante, ninguém poderá dizer mais que o assunto cinema é assunto de São Paulo e do Rio de Janeiro. Cinema é do Brasil inteiro. O povo do cinema é o povo brasileiro. E Minas está situado no centro dessa cultura. Estamos aqui no Poço dos Escravos, que faz parte da Igreja da Matriz de Santo Antônio. Sinistro? Você não viu nada. Confira agora a entrevista com José Mojica, o Zé do Caixão. Você ou todos vocês, a quem pertence a terra, a Deus, ao diabo ou aos espíritos desencarnados? Não! A terra pertence à pureza, à inocência das crianças. Pena que quando crescem, tornam-se imbecis graças ao sistema.
Você que fez quase todos os filmes, né? Captou com recurso próprio, sem recurso do Estado. O que você acha dessa lei de audiovisual, dessa comissão especial de cinema que está sendo criada, para que o Estado também entre como parceiro na criação do cinema? Olha, eu acho que essa lei, ela realmente ajuda, mas como no passado, a gente sempre tivemos a Embra Filmes, então há cartas marcadas. Havia um grupo, né? Esse grupo era sempre o mesmo grupo que levava a verba do governo, né? O tempo se passou, as coisas mudaram, mas eu acho que continua o mesmo grupo. O elemento não era o João que pegava o dinheiro. Hoje não é o João, é o Antônio. Mas o Antônio ou é primo, ou é sobrinho, ou tem um parentesco com o João. Então continua indo a verba vindo em família, da maneira que eu vejo. Eles não estão dando verba, às vezes, para grandes criadores, elementos novos. Temos elementos novos que todos têm que ter o início. O jornalista tem que ter a sua primeira reportagem. O escritor tem que ter o seu primeiro livro. E o cineasta tem que ter o seu primeiro filme. Então ele começa como assistente de direção, faz uma série de trabalhos que eu acho que depois tem o direito a fazer o seu longa-metragem. Então tinha que ter a sua chance pelo governo, pela Secretaria de Cultura. Nós temos que ter, digamos, fiscais, veteranos, verdadeiros cineastas para fiscalizar a verba que pede. Há uma pessoa que chega lá e pede 10 milhões para fazer uma fita, e o outro não tem direito a 500 mil. Esses 10 milhões, normalmente aqui no Brasil, daria para fazer 20 fitas. Por que não dividir em 20 pessoas esses 10 milhões? De ter uma ideia, o porquê. Bem, eu vou fazer aqui uma superprodução. Ele tem o direito de fazer e vai deixar 20 pessoas sem verba. Então, acho que teriam que, sei lá, se cotizar, o governo entrar com uma parte e patrocinadores com outra. E com relação aos seus filmes, o que o senhor atribui, durante tanto tempo, eles terem feito tanto sucesso no exterior e ficarem um pouco esquecidos aqui no Brasil? Olha, eles fizeram sucesso no exterior e continuam fazendo. E aqui no Brasil, eu vou dizer, eles vão começar a fazer sucesso, porque aqui fizeram sucesso na época que foi lançado. Eles ficaram um pouco no esquecimento, né? Hoje, com o retorno praticamente de toda uma cobertura de imprensa internacional e de festivais internacionais que eu tenho ido, essa badalação toda, meus filmes lançados em vídeo, em próprio cinema lá no exterior, tem repercutido aqui. E hoje muitas pessoas que só ouviram falar das filtras estão começando a ver os filmes. E agora eu começo a lançar em vídeos, né? Em fevereiro eu lanço um primeiro pacote, vem uma coleção dentro de um caixãozinho, as pessoas vão ter praticamente ideia dos trabalhos que eu fiz, numa época de ditadura, numa época de censura forte, que a maioria de cineastas tiveram que se mandar do Brasil para fora, ninguém podia falar nada, ou ia preso, né? Eu tive que enfrentar, tive que ir preso, tive que gritar muito e às vezes calar para não me queimarem o negativo, né? Então eu acho que nós estamos hoje tendo um maior reconhecimento, praticamente do meu trabalho. Eu me sinto realmente orgulhoso hoje que várias pessoas intelectuais que só ouvia falar estão vendo os trabalhos e agora sabem o porquê as pessoas falavam bem das minhas fitas no passado. A gente está aqui com a dona Alice Gonzaga, ela é responsável pelo acervo da Cinédia. Dona Alice, eu queria que a senhora contasse pra gente como que é o trabalho de recuperação de filme e o que foi feito até o Ébrio voltar para as telas agora. A recuperação dos filmes é um trabalho minucioso, caro, não é dizer que é barato, não é só mandar para o laboratório e copiar, não. Você tem que recompor o filme, lavar o filme, tem que preparar o filme, ver as partes que estão faltando, quer dizer, recompor o filme na sua versão original. Tem trabalho, às vezes o filme está já todo derretido, aí paciência, entra na tela, ou então ele já está querendo melar. Então é um trabalho muito grande e que cada filme é um caso assim diferente. O Ébrio já foi, o problema todo do filme do Ébrio era o som. Então fez-se a remasterização do som, a Dolby mandou um equipamento especial para o Brasil para trabalhar no filme, e o resultado do filme foi fantástico. E a cada passo um grande amigo que te punha fé, e nos parentes confiava
É uma produção da Cinédia. Ele foi exibido na sala de cinema no final da década de 40, aí ele fica guardado e depois ele volta com pedaços acrescentados. Como é que é? As partes são acrescentadas? Do Ébrio eu tinha 4, 5 cópias diferentes. Então você procura fazer a cópia seguindo o roteiro original, porque com as constantes exibições nos cinemas, arrebenta, corta, emenda de qualquer maneira, e essa cena está enjoada, corta o pedaço, então os filmes ficam, às vezes, sem pé nem cabeça. Por exemplo, em tempos idos, meu pai recebia as cópias e achava engraçado, poxa, tem alguém colecionando beijos. Porque não tem um filme com beijo. O que acontecia? Eram os padres do lugar que reclamavam dos beijos, então eles tiravam os beijos dos filmes. Então agora você tem que colocar os beijos novamente no filme, né? E esse trabalho, ele recebe apoio do governo? Porque não tem apoio de ninguém. O apoio que teve até hoje foi da Cinédia. A Rio Filme, sim, me ajudou na recuperação do Ébrio. Foi a única empresa que me ajudou até hoje em recuperação do filme, foi a Rio Filme. Honra seja dada. Com relação especificamente ao Ébrio, quanto fica mais ou menos orçado uma recuperação de um filme como este? Olha, o Ébrio foi caro, porque se fez todo o som, recuperou o som, foi um filme caro, eu já nem sei mais quanto foi. Mas o Alô, Alô Carnaval, eu tenho orçado uma média de 400 a 500 mil reais. Porque tem trechos que você quer fazer, eu tenho que fazer nos Estados Unidos, que só o laboratório dos Estados Unidos vão recuperar aqueles trechos que precisam. Agora, tem filmes que custam, você com 100 mil reais, 150 você faz, tem outros com 500, 400, tem valores. E o Ébrio, ele já foi exibido recentemente em São Paulo, no estado de São Paulo. Sim, porque o Ébrio foi recuperado pela Rio Filme, foi relançado, foi exibido assim nos principais lugares, até em Belo Horizonte eu fui lá na mostra, fizemos lá na sala Humberto Mauro, mas é um filme que não foi exibido bastante depois que foi recuperado, porque o público deles são os exibidores do interior que não sabem que o filme está sendo distribuído comercialmente. Foi muito falta também de propaganda ou foi também falta de sala para exibição? Eu acho que sala para exibição, que o grande problema do cinema brasileiro é a exibição. Você pode produzir muitos filmes, mas exibir é muito complicado. Então, acho que antes de se falar tanto em produção, tem que se organizar pelo menos uma exibição no cinema. Ô, dona Alice, a gente agradece a entrevista. Muito obrigada. Eu agradeço muito a vocês porque falei, né? Vejam Ébrio. Já foi feliz e recebido com ofrenda dela. Na gaviões tinha alcova de Ele tem 14 minutos e 36 segundos, com a Silvia Pfeiffer e o Vinícius Mani. E é um filme que conta a história de um homem aficionado em busca de uma mulher, ou ele tem uma fixação por uma busca, ou uma busca de uma fixação. Pode ser assim, digamos. Ele é um filme que a conclusão não é minha, é de qualquer um, porque ele engloba um mistério, né, a nível de emoção, a nível de sentimento do personagem, que é o Lucas, né, interpretado pelo Vinícius Mani, apaixonado pela Cristal, interpretada pela Silvia Pfeiffer, que é um objeto de desejo dele, né? E na casa dele tem várias fotos dela, tem várias identificações, e aí a gente não sabe se a casa é dele ou se a casa é dela. Eu tenho bastante orgulho porque eu consegui, através da minha obstinação e do meu amor pelo cinema, concluir o filme de uma maneira bastante correta com o início do projeto,
que foi idealizado por mim e com a ajuda excepcional do Milor Fernandes. O trabalho que está aqui é um documentário sobre o Aníbal Machado, que foi feito por ocasião do centenário do nascimento, e foi um vídeo que fazia parte do projeto da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, para a comemoração do centenário do Aníbal. Eu sei que a primeira é Maria Celina, né? Que casou com o bacharel, que é o elemento, um bom. A segunda é Maria Clara e tal. Terceira, que sou eu, a terceira, Maria Luísa, bem podia chamar-se Luzia. Era de ver que de luz nos olhos daquela Maria. Essa foi para Ana Maria. A quarta, Ana Maria, quase veio a ser minha. Acabou casando, sendo cunhada dele, né? Que ela foi casada. Foi em Baritel, que era outra, e era assim, Maria. Ele fez a sequência ali no intervalo dos versos para cada uma, né? Então ele foi no Ninho, Selma e Aníbal, a deles, 5 livros passadinhos daquela. Ele gostava muito do mar. Até o mar é a loucura dele, né? Eu espero que no ano que vem a gente já tenha um festival de audiovisual onde essas barreiras entre vídeo, cinema, analógico, digital sejam rompidas de alguma maneira, que a gente possa estar criando uma linguagem de audiovisual mais próxima do que a gente é. O Movie Mania de hoje está ficando por aqui, mas amanhã você confere mais uma hora inédita sobre a terceira mostra de cinema de Tiradentes. Continue ligado e até amanhã, porque o nosso programa, como sempre, mostra o melhor da sétima arte só para você. No Movie Mania de hoje você continua acompanhando tudo o que aconteceu na terceira mostra de cinema de Tiradentes. Curiosidades e entrevistas com pessoas relacionadas à sétima arte. É o que você confere agora. Pessoas de diversas idades passaram pela terceira mostra de cinema de Tiradentes. Podemos dizer que o público foi literalmente dos 8 aos 80. A terceira mostra também teve espaço para a criançada na mostrinha de cinema, que reuniu 3 filmes do gosto do público: Xuxa Requebra, Uma Aventura de Zico e O Trapalhão e a Luz Azul. Qual foi a parte que você mais gostou? Na hora que o Didi tava queimando a bunda. Eu achei ótimo o filme dele, alegre, as crianças vibraram, né? Qual parte que a senhora mais gostou? A parte que ele descobre a fé, né? Que ele fala que ele vai descobrir porque ele tem fé. Então ele descobre aonde está a luz azul pela fé. Então o filme não é só para criança, não? Não, ele dá uma mensagem muito boa, principalmente para os adultos. Eu gostei da parte em que ele começou, soltou fogo na bunda dele, ele saiu correndo lá, engraçado pro caramba. Já assistiu outro filme do Didi, já? Já, eu já assisti o Simão, o Fantasma do Trapalhão. Vai ver o filme da Xuxa ou já assistiu? Ah, não sei, tô em dúvida. Por quê? Não tá querendo ver Requebra? Não sei. Não sei. É filme de menina? Ah, sei lá, eu acho que é, né? E mesmo sendo considerado por muitos filme pra menina, Xuxa Requebra teve suas exibições lotadas. O filme foi o maior sucesso na Mostra de Cinema de Tiradentes e foi apresentado por sua diretora, Chizuki Yamazaki, esteve presente e conversou com a equipe do Movie Mania. Eu fiquei surpreendida, fazia anos que eu não via aqui a Tiradentes, eu já estava sabendo da mostra, né? Mas mesmo assim me surpreendi com o povo todo na praça, vendo uma projeção muito boa
e com as pessoas todas participando, e depois, não apenas na praça, mas aqui no Centro Cultural, enfim, em toda a cidade, um agito enorme. Quer dizer, é como se o cinema brasileiro estivesse em festa. A cidade está em festa, a cidade de Tiradentes está em festa, o cinema brasileiro está em festa, e é um prazer enorme a gente estar aqui. Eu acho que são eventos como esses, por exemplo, entendeu? Onde tem cursos, palestras, debates, enfim, e principalmente projeções de filmes, que fazem com que novas plateias se interessem mais pelo cinema brasileiro, entendeu? E comecem a perceber sutilezas que existem nas películas, nas nossas histórias. Por falar em novas plateias, a senhora vem há alguns anos dedicando ao cinema infanto-juvenil e ao cinema infantil. A senhora acha que essa retomada do cinema brasileiro, que é importante que comece a criar essa cultura desde pequena na criança, e por isso o cinema infanto-juvenil é tão importante? Claro, se você não oferece essa plateia infanto-juvenil filmes brasileiros, como é que essa plateia daqui a 5 anos, quando já se tornar adulta, entendeu? Ela vai gostar dos filmes brasileiros, né? Do jeito que a gente tem enxurradas de filmes americanos assim em todos os cinemas, você fica com o hábito de ver um filme com uma linguagem americana. Aí vai ver os nossos filmes que tem a linguagem nossa, brasileira, da nossa cultura, então fica uma coisa estranha. Se você não assiste, se você não tem contato, como é que você pode gostar de alguma coisa se você não conhece? Então você precisa conhecer para poder gostar. Isso tem que ser feito desde o começo, desde os 3 anos de idade. E aproveitando essa onda que a televisão agora está retomando a imigração italiana, com grande força o imigrante está tomando conta da telinha. A senhora há alguns anos fez com muito sucesso Gaijin. A senhora tem algum projeto de retomar esse tema de imigração e fazer novamente outro filme sobre imigração japonesa? Eu tenho um projeto que devo fazer no segundo semestre, o Gaijin 2, que é uma continuação do Gaijin 1, falando sobre essa família hoje contemporânea, entendeu? Que está indo ao Japão trabalhar, buscando novos recursos de vida. É digamos assim, uma imigração desse milênio, entendeu? Mas antes disso, eu devo fazer um outro filme infantil com a Eliana. Hoje eu liguei para o Rio de Janeiro, me avisaram que já fechamos a negociação com a Eliana, então a gente deve começar a filmar logo para que em julho a gente possa lançar um novo filme infantil. Muito obrigada. Primeira mão, hein? Sim, primeira mão. Pipoca, o mascotinho da terceira Mostra de Cinema de Tiradentes, também marcou presença no Centro Cultural Ives Alves. Além de Xuxa Requebra e o Trapalhão e a Luz Azul, a criançada se divertiu com uma aventura de Zico. E o seu diretor também conversou com o Movie Mania. Uma Aventura do Zico é um filme para garotada e para os amantes de futebol de todas as idades, que mistura muitos elementos. É uma história de um grupo de garotos que vem aprender futebol com o Zico no centro de futebol Zico, e de um garoto muito rico que não é escolhido entre esses meninos e cujo pai tem um centro de pesquisas. Então ele encomenda do pai um clone do Zico, e aí o filme gira em torno desses 2 Zicos e da garotada e da disputa entre os times de futebol. Enfim, é mais ou menos isso. Por que escolher um assunto futebol para fazer um filme? Porque, bom, eu particularmente sou amante do futebol, sempre fui, sou rubro-negro. O Zico é o maior ídolo do Flamengo. Quando eu senti a possibilidade de fazer um filme com ele e que ele estava motivado para isso, eu fiquei muito interessado. E é uma história que eu já queria fazer de qualquer maneira, eu estava apenas tentando descobrir com que jogador de futebol que eu ia fazer. Quando o Zico topou, ficou muito legal, foi uma maravilhosa experiência trabalhar com ele. E também porque eu acho que no chamado País do Futebol, eu me lembro de 2 ou 3 filmes sobre futebol, quer dizer, é um assunto muito pouco feito no cinema, né? Então eu quis fazer um filme bastante divertido, leve, enfim, emocionante, usando o futebol como centro da ação toda. Mas ele retoma um pouco da carreira do Zico, é como se fosse uma espécie até mesmo de documentário, ou não é muito realidade? É uma ficção total, tanto que tem clone, é claro que ao mesmo tempo eu usei elementos da vida do Zico. Quando o Zico é clonado, ele se divide em 2, um vira vamos dizer, o Zico japonês, esse Zico de empresário, esse Zico todo eficiente, e o outro volta a ser o moleque de quentinho, o Zico que gosta de samba, de pagode, de cerveja, e um pouco o filme brinca com essas coisas também, com essa dualidade dele.
Algum novo projeto para esse ano envolvendo também esse público? Curiosamente, não voltado para esse público, mas o filme que eu estou agora começando a montar a produção, quer dizer, a montar a nível ainda de correr atrás do dinheiro, chama-se No Meio da Rua, e é a história de dois garotos de 10 anos, 11 anos de idade, um muito rico, um garoto muito rico e muito solitário, que faz amizade com um menino de rua, no Rio de Janeiro, que vende drops na rua. E a partir dessa amizade, a vida dos dois se transforma e eles vivem uma aventura juntos. Esse filme é o próximo projeto. Eu não vejo ele como um filme para necessariamente esse público, mas com esse público como personagem, vamos dizer, para essa garotada. Antônio Carlos, a gente agradece a entrevista. Muito obrigada. Nada. Obrigado a vocês e dizer que eu estou adorando aqui essa cidade linda e esse festival tão simpático. A gente está aqui com o Carlos Even, ele é ator do filme Hans Staden. Carlos, quem é o Hans Staden? O Hans Staden é um aventureiro alemão que em 1550 veio aqui para o Brasil para conhecer, né? E ficou 2 anos, ele fez 2 viagens, né? Na segunda viagem que ele fez, ele, quando estava para ir embora, faz 1 semana para ele ir embora, ele foi capturado pelos índios tupinambás, que eram índios canibais, né? E ele ficou 9 meses preso nessa tribo indígena e quase sendo devorado, né? Ele passa esses 9 meses, acaba conseguindo voltar para a Europa, e quando ele chega lá, ele conta essas histórias e ele lança esse livro, um dos primeiros livros editados falando sobre índios, e conta essa história impressionante das coisas que ele viveu com os índios, né, quase sendo devorados, assistindo a rituais de antropofagia e tal. Então esse é o Hans Staden, que a gente conta a história nesse filme. Eu espero que ele venha a contribuir para que a gente tenha uma noção maior da grandeza e da riqueza que é esse país, da riqueza cultural, né? O Hans Staden, se ele aprender alguma coisa nesses 9 meses, é como a cultura indígena pode ser rica, como ela pode ensinar coisas, né? Então eu espero que o filme traga isso também. A gente vai conversar agora com a Ariana Messias. Ela é atriz do filme Hans Staden. Ariana, eu queria que você contasse um pouquinho do seu papel no filme pra gente. Você faz o papel de uma índia. Sim. Queria que você contasse isso pra gente. Está bem. A índia que eu faço a personagem chama-se Nairá, que é uma índia que se casa com o alemão Hans Staden. Ela era filha do grande cacique da aldeia. Ela tinha um espírito mais guerreiro, mas de fora da aldeia. Ela era índia que queria sair dos costumes indígenas e ela viu na paixão pelo alemão Hans Staden a possibilidade de sair da aldeia tupinambá, né, dos seus costumes, mas não aconteceu. Era um período muito complicado para um índio brasileiro sair do seu próprio país. Então a Índia continuou em Ubatuba, na sua aldeia indígena, né? Então a personagem é isso, ela se apaixona pelo Hans Staden na busca, né, de conhecer novas culturas, novos ideais. Eu acho que é praticamente isso a personagem. Você falou que teve que aprender um pouco da língua tupi. Foi. Como é que foi esse aprendizado? No começo foi bem complicado, porque eles têm outras letras para se falar, não é a nossa língua normal. E o tupinambá do século XVI era mais arcaico ainda. Então foi uma experiência única, bem interessante, bastante risonha, porque é uma língua que nós não estamos acostumados a ouvir, mas foi surpreendente. Agora no meu currículo, quando perguntam línguas estrangeiras, eu coloco tupinambá. Agora é 7. E assim o Yarô Namu.
derrota Reselma. A gente vai conversar agora com Luiz Alberto Pereira, ele é diretor do filme Hans Staden. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente como que é esse filme. Fazer um filme desse tipo, desse tamanho, com a língua dele, que é falado em tupi, né, do século XVI, é o tupi abenenga e não o tupi ngatu, que é o tupi guarani. Foi falado de tupi abenenga, o tupi do século XVI mesmo, sob a orientação do Eduardo Navarro, da USP, e do Helder Ferreira, que está aqui com a gente também, que acompanhou toda a filmagem para a questão linguística. Então, fazer um filme desse é uma experiência muito enriquecedora, mas muito dura também, difícil de fazer. Os atores ficaram um ano ouvindo fitas, né? Ouvindo fitas da pronúncia e do como se fala o tupi, para poder entrar no filme já com classe, falando correntemente. No fim, eles estavam fazendo piada comigo em tupi e eu não entendia. Então, eles foram bem. Uma das grandes questões que estão sendo discutidas aqui no festival é a falta de espaço de salas para poder exibir o cinema brasileiro. Como que você vê essa questão? Essa é a questão grave mesmo, porque não tem espaço para exibição, teoricamente. Agora, existem hoje nichos de exibição, que são os multiplex, né, que chegaram, os americanos que chegaram, e que eles abrem sala para o cinema brasileiro. Acontece como é um público acostumado com outro tipo de cinema, o cinema americano especificamente, então isso vai se demorar para criar um hábito do público brasileiro ir ao filme brasileiro no multiplex. Mas aos poucos vai se dar, eu espero, e está acontecendo muito devagar. E também tem que ter uma boa divulgação para que o filme seja visto. Mas a exibição é o nó da questão mesmo, porque os exibidores tradicionais do Brasil, geralmente, eles não passam o filme. Zwei Reisen unternahm in die neue Welt. Bei der zweiten, um 1550, durchquerte ich wieder das Meer des Ozeans. Aber unser Schiff scheiterte in der Höhe von Santa Catarina. Nosso programa agora vai para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque no próximo bloco você continua acompanhando tudo o que rolou na terceira mostra de cinema de Tiradentes. Das exibições de longas, curtas e vídeos, a terceira mostra de cinema de Tiradentes ofereceu diversas oficinas aos seus participantes. Vamos acompanhar agora a de realização em vídeo. Terra que você só sobe e desce. Você sobe no morro e tem outro morro lá. Tem outro morro cá, tem outro morro ali. A gente está aqui com o Luiz Carlos Lacerda, ele está ministrando a oficina de realização em vídeo. Luiz, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é essa oficina. Essa oficina, a gente está fazendo uma cobertura do festival, mas misturamos com ficção, né? Os alunos, que são 42 alunos, trabalham no roteiro, trabalham na edição, filmam, duas equipes filmando, tem vários diretores. A gente dividiu esses 42 alunos em funções técnicas, na área da direção, da produção, da edição, da câmera e do roteiro. Tem um aluno especialmente que faz os diálogos, que é um excelente dialoguista, muito bom, e eles estão fazendo um trabalho sobre o festival. É um making-off não convencional sobre o festival. Falando da cachaça com tropeiro. Você sabe onde está e aí de repente eu entrei. E depois a gente faz isso. Pode ser. E a praga? O bordão é lá na frente. O bordão lá e a praga aqui. A terceira mostra de cinema em Tiradentes realmente me surpreendeu.
Marcelo, pelo visto dá para ver que você participou da amostra ano passado. O que te levou a participar dessa oficina de realização em vídeo? Não, principalmente porque quando eu fui dar uma lida na programação da amostra, eu vi que tinha uma oficina que encaixava direitinho naquilo que a gente tinha sugerido ano passado, no final da amostra do ano passado, entendeu? Que era ter uma parte prática incluída para a gente poder fazer um treinamento melhor, né? Porque é muito mais interessante a gente ter uma parte prática. E eu estou muito bem impressionado assim, com o resultado, porque eles têm o entusiasmo das pessoas que têm vocação, né? E estão vivendo uma experiência de uma equipe de cinema, né? Está sendo maravilhoso. Uma cidadezinha com pouco mais de 3 mil pessoas, de repente, fica tumultuada com quase 40 mil turistas. Isso é muito importante para o cinema. Uma sessão no qual eu esperava 50, 70, 80, no máximo 100 pessoas, de repente, quase 1000 pessoas estão aplaudindo, vendo cinema, vendo telão, numa cidade que nunca teve cinema. E a mostra veio trazer isto para cá. Ah, o diretor de um filme! Ontem estava uma noite linda, né? Uma lua maravilhosa, e eu lá vendo aquela galera imensa assistindo o filme. Foi uma experiência que com certeza ficou marcada para o resto da minha vida. Ontem à noite a gente teve o prêmio, o presente, a felicidade de ter o filme exibido em praça pública. Essa história da praça é muito bacana. A cidade é no mínimo encantadora, com suas praças, igrejas, monumentos e principalmente a sua gente. São pessoas que mexem com a alma de qualquer visitante, seja ele turista participante da terceira mostra de cinema ou não. E são estas pessoas encantadoras que você vai conhecer agora. José Vicente Ferreira, desde 1991, é o famoso Zé Damas, um artista plástico conhecido em toda a região. Ele é pintor e começou a fazer os seus trabalhos em pedra. Hoje pinta tanto em pedra-sabão quanto em pedra e também em tela. Seus trabalhos são tão belos que foram parar no exterior. Zé Damas recentemente fez uma exposição em Washington. Suas peças foram vendidas em menos de 2 dias e ele acabou se tornando um artista plástico de nome internacional. Como que é levar um pouco da cidade de Tiradentes para fora e mostrar para todo mundo esse trabalho? Para mim foi uma surpresa danada de ser convidado primeiro, né? E depois tive outra surpresa que eles patrocinaram tudo, se não vendesse nada já estava bom. E no dia da abertura vendeu tudo, foi melhor. Seu José, como que surgiu a ideia de pintar em pedra e começar esse trabalho maravilhoso? Eu era Orives, como eu te falei, me aposentei por tempo de serviço com saúde. Eu já gostava de desenhar com laço preto, aí experimentei pintar com óleo e deu certo. E o senhor pinta só Tiradentes? Só Tiradentes, o chafariz. Eu moro aqui, gosto muito e todo mundo procura e leva o chafariz, né? É a primeira coisa que leva. Ô, seu José, a gente agradece. Muito obrigada. O senhor está de parabéns. Os trabalhos são realmente maravilhosos. Obrigado a você de ter conseguido essa entrevista, de eu poder falar alguma coisa sobre mim, sobre o meu trabalho. Obrigado. Outra figura que chama atenção, sobretudo nos bares e restaurantes da cidade, é Chico Curió. Ele nunca aprendeu música e pouco sabe de partitura, mas quando toca, emociona. Seu repertório é variado: samba, forró, reggae, rock e até mesmo uma boa música popular brasileira. A gente está aqui com o diretor do filme Fé, Ricardo Dias, e vou saber mais um pouquinho como que foi realizado esse documentário, de que se trata o Fé. O Fé é um filme que chama-se Fé,
né? Não tem nenhum artigo. É um filme sobre religião no Brasil, um documentário, longa-metragem, que trata de várias manifestações de religião no Brasil, em vários lugares. Eu fui ao Círio de Nazaré, a Canindé no Ceará, a Bahia, Lavagem do Bonfim, filmei em Cachoeira, um terreiro de candomblé, filmei em Juazeiro do Norte, o Padre Cícero, né? A Praia Grande, em São Paulo, uma grande festa de Iemanjá. Estive em Minas Gerais, em Uberaba, não filmei o Chico Xavier, mas filmei um centro espírita em Uberaba. Filmei igrejas evangélicas em São Paulo e o Vale do Amanhecer em Brasília. Então é um painel, é um filme assim, que faz uma amostra daquilo que a gente encontra na religião no Brasil, nas diferentes manifestações de religiosidade, como isso se manifesta, como o povo brasileiro vive em relação à sua crença. Boa parte do povo brasileiro tem uma religiosidade quase que pessoal, né, quase que própria, né? Cada um tem o seu jeito de encarar a sua crença, e isso é um traço muito nosso, muito brasileiro, muito daquilo que a gente é. É uma coisa que, assim, isso não é nem melhor nem pior, somos assim, né? É interessantíssimo, é muito bonito. Eu acho que isso é um traço fundamental nosso, né? A gente não vai entender nunca os brasileiros se a gente não entender naquilo que os brasileiros acreditam, né? Qual é a crença deles. Você enfrentou alguma dificuldade em realizar um filme sobre um assunto tão delicado como a diversidade de religiões que existem no país? Olha, eu até estava participando hoje de uma palestra aqui num curso que está acontecendo, e eu comentei isso, né? A princípio, quando eu escolhi o tema, eu pensei que isso fosse acontecer, que fosse encontrar muita dificuldade, que fosse um tema... Mas, pelo contrário, eu mais tive facilidades do que dificuldades. E também muito, acho que em função da minha própria postura, né? Os poucos lugares que não me deixaram filmar ou que criaram algum entrave, alguma dificuldade, eu simplesmente respeitei, né? E não tentei forçar uma situação que aquelas pessoas não agradava, né? Não interessava. Se alguém não me deixasse filmar ou alguma coisa, por exemplo, como aconteceu com a Igreja Universal, eu tentei até filmar um culto e conhecer melhor a Universal. Eles não, na verdade, eles nem responderam a minha solicitação. Eles simplesmente se manifestaram, se ficaram quietos. Eu entendi aquilo como um não e respeitei, né? Não fui atrás, não tentei forçar, não tentei entrar com uma câmera escondida. Eu fui absolutamente claro todas as vezes que eu cheguei nas pessoas e tudo aquilo que eu estava querendo fazer, né? É uma coisa que está até no filme, o depoimento lá de uma mãe de santo, a dona Filhinha, assim, eu respeito para ser respeitado, e eu procurei seguir isso durante a realização e não tive problema maior assim, não. O Fé lida basicamente com o povo brasileiro, vai nos lugares que eles frequentam, fala da religião com pessoas simples. Qual que é a sensação de um diretor estar vendo o filme participar de uma mostra de cinema, sendo exibido em praça pública e todo mundo está assistindo isso, da mesma forma que foi filmado, de forma simples e com contato bem direto com o público? Olha, isso é sensacional, isso é o máximo. Eu acho que esse é uma das coisas que a gente tem que estimular ao máximo, tem que tentar, de todas as maneiras, trazer o público brasileiro para o cinema brasileiro, né? É uma ligação que já existiu, né? E que se perdeu. O cinema brasileiro já foi muito presente na vida do nosso povo, e principalmente do pessoal mais simples, né? As chanchadas, e mesmo as porno-chanchadas, né? Tem uma ligação assim, tradicional do cinema brasileiro com o seu povo. E hoje em dia isso, de certa maneira, eu tenho a impressão que a modernidade e as novas tecnologias e as novas salas de cinema, o desenho da sala de cinema hoje em dia, eu acho que é um fator complicador, né? Que ao mesmo tempo que para a pessoa que vive numa cidade grande, que frequenta um shopping center e que tem um automóvel, é muito fácil ir ao cinema,
para todos os outros, que são a grande maioria do nosso povo, que não tem carro, que não mora perto de um shopping center e que não sabe muito bem como se comportar e como é que faz para ir ao cinema, fica difícil ir ao cinema. A cidade de Congonhas é cenário do filme O Circo das Qualidades Humanas. Entre a mistura do passado pelo seu acervo histórico e do presente através de novas construções, estão situados os personagens Bosco, José Ulisses de Almeida, Maria Germana, Carioca e Preto, Helena e Eduardo da Cunha Júnior. A gente está aqui com a Márcia Barros, ela é atriz do filme O Circo das Qualidades Humanas, que tem pré-estreia nacional aqui na terceira Mostra de Cinema de Tiradentes. Márcia, eu queria que você falasse um pouco do filme, porque o filme são 4 histórias paralelas. Queria que você contasse pra gente qual núcleo que você pertence e qual que é a sua história. Bem, a minha história eu faço parte da história do Jorge Moreno. O filme Circo das Qualidades Humanas trata de 4 histórias que se interligam, né? E os personagens se conhecem ao longo da história. E a primeira história do Jorge Moreno, que é o produtor do filme, diretor-geral do filme, trata mais da família tradicional mineira. Pai caretão, né, que segura a onda da família toda, e a mãe, aquela mãe bondosa que fica tentando acolher a todos da mesma forma, né, e tentar dar uma harmonia na família. E junto disso aí tem 3 irmãos, que são 2 homens e uma menina. A Jussara, que é a personagem que eu faço, que tem muitas diferenças de mim, mas na qual eu também encontrei muitas coisas em comum, interiores, né? Porque ela tem uma força muito grande dentro daquela família, ela é muito independente enquanto ela assume a sua feminilidade e ela quer expor aquilo, ela quer se libertar daquelas raízes, daqueles conceitos tradicionais daquela família. E ela tem, a Jussara, uma sexualidade latente, fortíssima. Ela é uma mulher altamente feminina e erótica, tem sonhos, desejos, mas como ela é muito reprimida dentro da família, ela passa a buscar uma saída. E essa saída ela vê nesse irmão, que é o louco, que é o cara que é totalmente liberal, doido da família. Ela começa a buscar nele essa relação. Então, existe uma relação incestuosa desses personagens, porque ela pensa que o irmão deseja, ela cria uma fantasia em que o irmão deseja ela, mas na verdade é ela que deseja ele. Ela tem um desejo sexual no irmão e através dessa relação ela tenta liberdade, ela tenta expor esse erotismo dela, né? Então, uma relação muito forte, é uma história muito legal, porque trata desses laços familiares. Minha história é de um engenheiro que vem para fazer uma obra numa cidade do interior. Ele tem a vida toda sob controle, sob racional, que tudo está organizado e bem estruturado na vida dele. Até que ele encontra uma figura no meio da noite que aparece, de uma mulher, que começa a questioná-lo e começa a saber coisas que ele não entende como é que ela sabe, a chamá-lo pelo nome, perguntar de onde é que ela sabe da vida dele, e ela começa a provocá-lo, ele começa a ficar bagunçado com essa mulher, e que é um símbolo que o público vai ver de 1000 maneiras diferentes. Aí tem uma participação do público colocando seu imaginário no filme, e ele começa a se desestruturar, entrando no universo dela, e aí é bom o público ver o filme, que eu não vou contar tudo, senão não tem graça. Cheios de sonhos, fantasias, ilusões, medos, amores e ódios, vivem em busca de suas realizações. A gente vai conversar um pouquinho com o Sérgio Stockler, ele é da assessoria de imprensa da terceira Mostra de Cinema de Tiradentes. Sérgio, queria que você contasse pra gente como que funcionou o seu trabalho durante a mostra. O trabalho começou antes da mostra, porque teve toda uma preparação e, além disso, a gente teve que fazer uma divulgação prévia da mostra, que tinha várias finalidades, inclusive de atrair o público. Então foi um trabalho duro, mas muito interessante. A gente cumpre o nosso papel realizar um evento com esse perfil, que é de promover e divulgar o cinema brasileiro,
que é de proporcionar o acesso do público a essas produções, formar o público e projetar Minas no cenário nacional, resgatar o Estado como um grande incentivador, um polo incentivador dessa indústria cinematográfica. Então o evento supera as nossas expectativas, tanto em relação à programação oferecida, que foi o maior painel do cinema brasileiro. A CBH esteve aqui presente com a gente durante os 9 dias, fazendo uma cobertura completa. Eu acho que isso é importante porque a preocupação de estar levando para o telespectador tudo o que aconteceu aqui. Sem dúvida, esse canal já faz parte um pouco da minha trajetória também. Então, um grande abraço para vocês todos e até breve. Nossa viagem termina aqui no Centro Cultural Ives Alves, mas continue ligado porque a terceira mostra de cinema de Tiradentes é apenas o primeiro evento relacionado à 7ª arte que acontece no país. Durante todo o ano, vários outros festivais estarão levando para a praça as melhores produções cinematográficas brasileiras. E o Movie Mania, se Deus quiser, vai estar mostrando tudinho para você. Então continue ligado e até a semana que vem, porque o nosso programa, como sempre, mostra o melhor da 7ª arte só para você.